Se você já estudou inglês, provavelmente já ensinaram a você a regra do CVC. Não é sobre turismo. CVC é consoante, vogal, consoante. Dizem que se a palavra terminar assim, consoante, vogal, consoante, você dobra a última letra. Por isso, sit, sentar, vira sitting, com dois T's, dobra-se o T. Agora, olhe para a palavra visit. Termina em S e T, consoante, vogal, consoante. Seguindo a regra que todo mundo aprende, o correto seria escrever visiting com dois T's, certo? Errado. O inglês escreve visiting com um T só, porque duas palavras que terminam de forma idêntica possuem regras de escrita opostas. O aluno master percebe aqui que a regra do CVC é uma simplificação que esconde a verdadeira mecânica do idioma. No inglês real, dobrar a letra não é sobre como a palavra termina, mas sobre como a sua voz ataca a vogal. Hoje, vamos descobrir que as letras dobradas são guarda-costas de elite. Vamos decifrar esse código agora. Para entender por que dobramos a letra em sitting, mas não em visiting, precisamos primeiro entender o perigo. O sufixo ing começa com a letra I, que no inglês é uma vogal agressiva. Se você escreve sitting com apenas um T, o I do sufixo agiria exatamente como o famoso magic I, que estudamos em outra aula, vocês lembram? Ele pularia por cima da consoante única e esticaria a vogal anterior, mudando sua identidade. Você não falaria sitting, você falaria sighting, como na palavra sight. O inglês precisa de uma barreira física, um segundo soldado, para impedir que o sufixo invasor mude o som curto da raiz. Dobrar a letra é, literalmente, construir um muro de contenção sonora para manter o som original da palavra protegido contra a influência externa. No laboratório da fonética, o silêncio do guarda-costas é o que garante a voz do dono. A lógica master por trás disso é o conceito de sílaba fechada. No inglês, uma vogal curta é uma vogal presa. Ela precisa ser cercada por consoantes para manter seu som rápido e seco, como o I de sit ou o O de hop. Quando você tem apenas uma consoante entre duas vogais, a sílaba se abre e o som foge. Ao dobrar o T ou P, você está garantindo que a vogal curta continue trancada. É por isso que dizemos hopping, pular, com dois P's, mas dizemos hoping, esperar, com um P só. Em hoping, a porta está aberta e o O vira O. Em hopping, os dois P's trancam a vogal no som de O, hopping. Dobrar a letra é o seguro de vida do significado. Se você erra o número de guarda-costas, você não comete apenas um erro de ortografia, você muda o crime de pular para esperar. Agora, vamos explicar por que palavras como it ou read não dobram a letra, mesmo terminando em consoante. No nosso laboratório, analisamos a equipe de vogais. Quando você tem duas vogais juntas, como o E e o A, elas formam uma unidade inquebrável. Elas já são longas por natureza e possuem força interna suficiente para se protegerem sozinhas. É como se elas tivessem um colete à prova de balas fonético. O I do sufixo ing pode tentar atacar, mas ele não tem força para mudar a identidade de uma dupla que já é sólida. O inglês é uma língua de economia extrema. Ele só gasta energia dobrando letras quando a vogal de trás está sozinha e indefesa. Se a vogal já tem um parceiro de equipe, o guarda-costas é dispensado por ser desnecessário e caro demais.
Chegamos à solução do mistério. Por que visit não dobra o T? A regra master é que o guarda-costas só aparece para trabalhar se a sílaba for a patroa da palavra. No inglês, o stress rítmico manda na escrita. Em sit, temos apenas uma sílaba, então ela é obrigatoriamente forte. Ela exige proteção. Mas em visit, a força está na primeira sílaba, vi. O final da palavra, o zit, é uma sílaba fraca, um sussurro que ninguém nota. O inglês não gasta tinta protegendo sílabas que não têm autoridade sonora. A proteção da letra dobrada é um privilégio exclusivo das sílabas tônicas. Se a força da voz não está no final da palavra, o guarda-costas sequer aparece para a batalha. É a economia de energia da fala dominando o papel. Vamos aplicar essa lógica em palavras de nível executivo. Pense no verbo control. Onde está o stress? No final, control. Como a sílaba final é a dona da palavra, ela exige reforço imediato. Controlling, com 2 L's. Agora pense no verbo offer, oferecer. A força está no começo, offer. O final da palavra é território abandonado foneticamente. Por isso, escrevemos offering com um R só. O erro do aluno é olhar apenas para as letras mortas, quando o inglês exige que você use os seus ouvidos como radares. No nosso laboratório, a música da palavra dita o contrato da escrita. Se você sente o impacto no final, prepare o guarda-costas. Se a palavra desmaia no final, deixe a vogal por conta própria. Dominar o ritmo é o que te leva ao nível master. Mas nem todo laboratório concorda com a lógica pura. Se você estiver no Reino Unido, a regra do stress falha propositalmente na letra L. Palavras como travel ou cancel têm a força no começo. Pela lógica americana e pela regra do stress que acabamos de ver, deveriam ter apenas um L. Traveling. Mas os britânicos, herdeiros de uma tradição visual medieval, decidem dobrar o L de qualquer jeito. Traveling. Por quê? Porque para o Reino Unido a letra L é vista como uma consoante instável que precisa sempre de um par para manter a elegância na página. Coisa de britânicos. É a única vez em que a estética histórica vence a engenharia do som. O seu L dobrado no e-mail diz ao seu cliente exatamente em qual lado do oceano você aprendeu a regra. As palavras mais curtas do inglês, os monossílabos, são as que exigem o maior nível de segurança máxima. Palavras como run, stop, get e sit, como elas têm apenas uma sílaba, essa sílaba é, por definição, a sílaba tônica. Ela é a base de tudo e está sempre sob a ameaça de ser deformada pelo sufixo. Por isso, monossílabos que terminam em CVC, real, sempre dobram a consoante. Running, stopped, getting, sitting. Se você esquecer o guarda-costas aqui, o som da palavra colapsa e você soa como alguém que não conhece as fundações do idioma. O monossílabo é o núcleo atômico da língua. Ele exige proteção dupla porque qualquer mudança ali destrói o átomo do significado. Dobrar a letra é o selo de estabilidade das palavras de uma batida só. Mas, espere, existe uma infiltração no nosso sistema. Por que não dobramos o W em snowing ou o X em fixing? Elas terminam em CVC e são tônicas. Aqui entra a física da letra individual. O W e o Y, W, Y, no final das palavras inglesas, não são consoantes de verdade. Elas são semivogais. Eles já carregam a energia da vogal com eles.
E o X? O X já é uma letra dobrada disfarçada. Ele tem o som de X, ou seja, duas consoantes em uma única embalagem. Dobrar o X seria o equivalente a escrever três consoantes, o que o inglês detesta por estética. No nosso laboratório, as letras W, X e Y, W, X e Y, são as agentes duplas. Elas fingem ser consoantes, mas se comportam como vogais e já possuem seu próprio sistema de segurança interna. Elas quebram a regra do CVC com autorização especial. Você se lembra do nosso roteiro sobre o casamento da letra Q com o U? Ele afeta os guarda-costas diretamente. Palavras como quit, desistir, terminam em consoante, vogal, consoante. Na aparência, na pronúncia, mas veja, temos duas vogais ali, U e I. Deveria dobrar? Sim, porque o U depois do Q não é uma vogal funcional, ele é apenas a segurança do Q. Ele faz parte da consoante composta. Então, para o cérebro master, a palavra quit tem apenas uma vogal real, aqui é pronunciada, o I. Como esse I está sozinho e é curto, ele exige a proteção do segundo T, quitting, com dois T's. Vocês percebem? O inglês é um sistema de camadas. Uma lei medieval protege uma lei moderna. God save the Queen. Entender essa hierarquia de quem manda em quem é o que te leva ao topo da fluência. A lição fundamental aqui no laboratório é que o inglês não é uma língua puramente fonética, mas é uma língua de engenharia visual. Nós usamos as letras para desenhar na página como o som deve ser emitido pela boca. Quando você vê uma consoante dobrada, seu cérebro deve entender o comando de segurança. Mantenha a vogal anterior curta e rápida. Quando você vê uma consoante única, o comando é de liberdade. Deixe a vogal anterior respirar e se esticar. A escrita é o manual de instruções técnico para a sua musculatura bucal. Dobrar a letra é o sinal de pare, que impede o som de deslizar para outra palavra. Se você ignorar esses sinais, você vai sofrer um acidente fonético em cada parágrafo. Respeite os guarda-costas. Isso é o que muitos cursos de inglês tradicionais levam semestres para tentar explicar através de listas intermináveis de exceções que você teria que decorar sem entender a lógica física. Hoje, em alguns minutos, no nosso laboratório de linguística, você entendeu a mecânica viva e a física por trás de cada letra dobrada no seu dicionário. O inglês não tem exceções. O inglês tem protocolos de segurança fonética. A partir de hoje, você não decora o CVC, a não ser que você queira fazer turismo. Você enxerga os guarda-costas protegendo a alma das vogais. Não seja um escravo das regrinhas simplistas. Domine a estrutura de quem realmente habita o idioma. A investigação de hoje sobre os protetores das vogais está selada e aprovada pelo laboratório. Aula encerrada. Nos vemos na próxima investigação.